Muito bem, continuando a falar a respeito dos tipos de espíritos, os quais estão dentro da graça de Deus, em 1977, um irmão estava congregando em uma salinha e me disse que tinha mais ou menos 12 ou 13 irmãos. Estava presidindo o culto o irmão Jorge Cury, e naquele dia o Senhor mandou a palavra dizendo assim: nós temos que pedir o dom de discernimento, porque irão chegar dias em que outros espíritos irão subir aqui no púlpito e irão pregar a palavra, e você irá discernir e irá ficar quieto, para não escandalizar o teu irmão que é fraco. Isso, irmãos, se cumpriu na obra de Deus. Eu perguntaria aos irmãos: os irmãos já viram uma pregação da Igreja Universal? É assim: crê em Jesus, Ele irá resolver os teus problemas financeiros, irá te dar um apartamento, te dar um carro, Ele irá curar as tuas enfermidades, irá tirar o teu filho das drogas, tudo material, menos vida eterna. Os irmãos já começaram a perceber que este espírito entrou dentro da congregação? Vamos dar uma pausa. Um dos doces que eu mais gosto é o doce de figo. Agora, se eu for pescar, eu não vou colocar figo no anzol. Por quê? Porque se eu quero atrair o peixe, eu tenho que oferecer para o peixe aquilo que o peixe gosta. No caso, é minhoca. O que acontece, irmãos, é que existe muitos irmãos problemáticos no ministério, como cooperadores, anciães, e sendo assim, como o grau de vaidade deles é muito alto, eles precisam alimentar a sua vaidade. Então, por exemplo, se tivessem dinheiro, estaria resolvido, status. Mas, como a maioria não tem, então uma boa maneira de se alimentar a vaidade é sendo um grande pregador. E para que ele seja um grande pregador, ele precisa atrair o povo para ele. E para atrair o povo para ele, ele precisa oferecer para o povo aquilo que o povo gosta. E o que é que o povo gosta? É aquilo que a Universal oferece. Então o que acontece é que eles pregam prática numa linha de pregação, e aí tanto faz ler no Novo Testamento ou no Velho Testamento, a pregação é sempre esta: porque a partir de hoje Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, só a vantagem, e pedindo glória, e vamos dar glória, e insiste para que o povo dê glória. Por quê? Porque aquele barulho, aquela glória, alimenta a sua vaidade. Ele se sente um grande pregador. E o povo não discerne. A maioria do povo não discerne a mão direita da esquerda. Aconteceu que o irmão Miguel Espina estava atendendo um culto no Bom Retiro, e quando chegou na hora da oração, o Senhor falou para ele: abra os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele viu um bêbado entrando naquele corredor central. Quando o bêbado chegou mais ou menos no meio da igreja, ele deu um urro. E aí, a igreja toda começou a glorificar a Deus, e foi aquele barulho. Então o Senhor falou para ele: você está vendo? O povo não discerne. Todo pregador que fica insistindo para que o povo dê glória, na realidade o que ele está querendo é glória para ele. Lógico, nós temos que dar glória a Deus, só que o glória é automático. Eu já vi pregações de doutrina pesada, e Deus toma a igreja naquela onda de glória. Não precisa ficar mandando dar. Já aconteceu com os irmãos de estarem um dia no culto e o pregador começar a pregar: porque a partir de hoje Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, só a vantagem, e pedindo glória. E a igreja parece que está pegando fogo e a gente não sente nada. A gente chega a pensar assim: puxa, mas será que sou eu que estou errado? Não é. É que não é Deus que está falando. E tem mais, é Deus que faz com que a gente não sinta nada, porque Ele não quer que a gente coma comida estragada. Eu vou criar um exemplo só para que os irmãos entendam que na realidade isso não acontece. Vamos supor que o pregador, quando estivesse na sua casa, ele falasse assim:
hoje no culto eu vou pregar pela carne. Isso não acontece, é só para que os irmãos entendam. Então ele pegasse, abrisse a Bíblia, escolhesse um passo, fizesse um sermão, estudasse, fosse na frente do espelho e ficasse praticando ali. Aí então, quando chegasse a noite no culto, ele levantasse e pregasse tudo aquilo que ele estudou em casa. Mesmo ele fazendo isso, pode ser que por causa de um coitadinho que esteja ali, por alguns momentos, Deus se use dele para falar com aquele coitadinho, para que ele não saia da igreja vazio. E aí então, depois de nós falarmos, foi tudo carne, nós pecamos. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, nós nunca podemos julgar aquilo que está sendo falado, a palavra, para não corrermos esse tipo de risco. Agora, está escrito, um fale e os outros julgue. Isto sim, nós podemos fazer, ou seja, julgar aquele que está pregando, se ele está falando guiado por Deus ou está falando por conta própria. E mesmo que Deus faça ver que ele está fora da guia de Deus, nós devemos ficar quieto, de boca fechada, por dois motivos. Primeiro, para não correr nenhum tipo de risco, e segundo, para que não seja o caso da gente escandalizar algum irmão e depois ficarmos com essa responsabilidade diante de Deus. Falando ainda desses irmãos problemáticos, acontece que muitos que não têm ministério levantam para testemunhar. Então ele levanta, conta uma obra que Deus fez, porque Deus ele opera com todos, inclusive com o joio, para que ninguém tenha desculpa. E aí então, quando ele conta a obra e a igreja começa a glorificar a Deus, aí ele pega o embalo, aí já começa. Porque hoje vai ter obra de milagre aqui nessa igreja. O que ele está querendo? Ele quer tocar fogo na Irmandade. Ele quer arrancar glória, porque aquele glória alimenta a vaidade dele. Depois então, eles vão para suas casas todos contentes. Por quê? Porque serviu a Deus? Não, porque alimentou a sua vaidade. E muitos irmãos que receberam o dom da profecia, depois se incharam, roubaram a glória de Deus. O Senhor se retirou e entrou um espírito de adivinhação, acabaram levando esse espírito para cima do púlpito. Aconteceu em Sorocaba que Deus mandou uma irmã ir num centro de umbanda na hora em que eles estavam fazendo o trabalho. A irmã clamou a Deus, obedeceu o Senhor e foi. Quando ela chegou lá que começou o trabalho, eles começaram a fazer aquelas batucadas que é para descer os espíritos. Só que não descia espírito nenhum. Depois de muito tempo, um espírito desceu, pegou uma criatura e disse assim: hoje nós não poderemos fazer nada aqui, porque está em nosso meio uma pessoa que não deveria de estar. E ali, irmãos, eles têm um quadro negro, e geralmente aquela pessoa que está possuída, ela pega o giz, vai no quadro negro e escreve. Então, neste momento, o Senhor tomou a irmã, ela se virou para ele e falou assim: em nome do Senhor Jesus, vai lá no quadro e escreve quem você é. Ele foi até o quadro e escreveu assim: eu sou o rei do inferno. Quando ele escreveu isso, uma parte daquele povo que estava ali se apavorou. Conclusão: o Senhor fez uma obra e chamou alguns daqueles que estavam ali. Então os irmãos vejam bem o que acontece. Na macumbaria, na umbanda, Satanás não deixa transparecer que é ele quem controla. Por quê? Porque senão ele assusta os homens. Então ele criou essa filosofia da macumbaria. E nessa filosofia diz que a Iemanjá, são os orixás, pombagira, caboclos não sei das quantas. Só que nós, irmãos, que temos a luz de Deus, nós sabemos que tudo isto é mentira. Não existe Iemanjá, não existe orixás. Isso tudo são mentiras que o diabo inventou para enganar os homens, porque ele não pode aparecer. Então agora eu pergunto:
o que aconteceria se um irmão nosso da congregação admitisse que existe Iemanjá, que existe orixás, pombagira? Simplesmente ele estaria admitindo que a macumbaria está certo. Consequentemente, ele estaria contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é contra tudo isso. Então, irmãos, o que acontece muito no meio das criaturas, que quando uma criatura percebe que a coisa está indo mal na sua vida material, ela vai no centro de Umbanda e consulta o Pai de Santo. Aí então o Pai de Santo fala para ela: você sabe o que está acontecendo? O que acontece é que o caboclo tranca-rua entrou na tua vida e está te prejudicando. Então o que ele faz? Ele dá uns passes, faz um trabalho, e aí ele fala que expulsou o caboclo tranca-rua da vida da pessoa e que a partir daí tudo passará a correr bem. Então, irmãos, olhem o que aconteceu em uma congregação aonde o saudoso irmão Carlos Alberto foi congregar. Atendeu o culto e pregou a palavra um irmão problemático, já roubando a glória de Deus desde o início da palavra. Aí então chegou uma hora que ele falou assim: irmão, a tua vida material está indo mal? O caboclo tranca-rua entrou na tua vida? Caboclo tranca-rua, neste momento o Senhor te diz: sai da vida do meu servo. Os irmãos estão percebendo que aquele mesmo espírito que está no Pai de Santo estava ali pregando a palavra? Olhem a que ponto nós chegamos. Olha o cumprimento da palavra de Deus que Deus mandou em 1977. O objetivo do diabo é fazer com que os irmãos nossos que não têm discernimento, quando acontecer alguma coisa em suas vidas materiais, eles acabem dizendo: o caboclo tranca-rua entrou na minha vida, consequentemente admitindo que a macumbaria está certo. Isso para o diabo é a glória. Olhem a que ponto nós chegamos. Só para que os irmãos entendam, vamos criar um exemplo. Vamos imaginar que um macumbeiro, um pai de santo, colocasse um terno, fosse congregar e se sentasse lá na frente, junto com o ministério. E vamos dizer então que na hora da palavra ele se levantasse, fosse no púlpito e começasse a pregar a palavra. Como os irmãos acham que seria esta pregação? Com certeza ele iria ler a Bíblia, depois então ele começaria a apontar para o povo e dizer assim: você aí, irmã, de vestido amarelo, que está com a criança no colo, o nome desta criança que a irmã está segurando é Pedro, e a irmã já está grávida novamente, e dentro do seu ventre já está um varão que será um profeta de Deus. Aí a irmã pensa: puxa, mas ontem é que eu fiquei sabendo que eu estou grávida. Eu não contei para ninguém, nem meu marido sabe. Mas o diabo sabe. Aí ele apontaria para um outro lado da igreja, apontaria para um irmão e diria: e você, de terno azul, gravata listada, você está passando por isso, mas Deus te fala: eu vou fazer isso na tua vida. Aí o irmão pensa: realmente é o que eu estou passando, é Deus falando comigo. E assim vai a pregação. Ele aponta para outro e aquele espírito já fala tudo o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque o diabo, ele sabe de tudo. E sendo assim, aqueles que não têm discernimento começam a glorificar a Deus e vai virar um barulho na igreja. Por que eu estou dizendo isto? Simplesmente porque aqueles que estão no ministério e que possuem este espírito de adivinhação, é assim que eles pregam a palavra, porém com uma diferença: eles vão profetizando e pedindo glória, simplesmente porque o que eles querem ver é a glorificação da igreja. Mas por quê? Porque esta glorificação alimenta a vaidade deles. Os irmãos estão entendendo? E sendo assim, aqueles que não têm o discernimento de Deus
e não têm a luz, eles falam: puxa, o servo não sabia de nada e falou tudo. Mas e daí? Qualquer cartomante, qualquer pai de santo pode fazer isso. Por quê? Porque o diabo sabe de tudo. Só que tem um porém, irmãos. Existe um ditado no mundo que diz: o lobo pode até se disfarçar de ovelha, porém ele nunca consegue esconder o rabo. É só ter o discernimento e o Senhor mostra.